Olá, meu nome é Davi e eu sou estudante do segundo ano do ensino médio. Olá, meu nome é Pedro Lucas Amaral e eu também faço parte do segundo ano do ensino médio. Olá, meu nome é Laura Sofia Alves e sou estudante da terceira série. Nós somos alunos do ensino médio regular da Escola César Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, na Bahia, e somos membros do grupo de pesquisa em Linguagens e Tecnologia Lintec, orientados pelo professor mestre Vilmar do Nascimento Rocha, e nosso projeto é co-orientado pelo professor mestre Fernando Viana Barreiro Moutinho. A pesquisa intitulada Aplicação e Experimentação da Linguagem Artístico-Musical como procedimento terapêutico alternativo para indivíduos diagnosticados com o Alzheimer. Sabe que desde os primórdios a música acompanha a humanidade, sendo trio a própria linguagem e a agricultura. Ao passar dos anos, no entanto, novas possibilidades para o emprego desse recurso foram originadas, concomitantemente ao processo de desenvolvimento humano, como a musicoterapia, objeto do estudo apresentado, que é definida como a aplicação da música em procedimentos que objetivam o desenvolvimento ou restauração de funções intrínsecas ao comportamento do homem em sociedade. Ademais, com um aumento significativo da população e da qualidade de vida, como defende Crames, se faz cada vez mais presente desafios inerentes ao processo de envelhecimento, seja no âmbito econômico, social ou político, como se faz presente também um grande aumento numérico nos casos de Alzheimer, sendo como fator principal causado pelo próprio envelhecimento pessoal, sendo registrado na condição patológica de pessoas na faixa etária de 65 anos ou mais. No que tange ao acesso e democratização dos medicamentos receitados para o combate da patologia, não foram explicitados dados concretos a domínio público em esfera nacional. O único estado cujo estudo direcionado ao fluxo medicamentoso é Minas Gerais, apontando as dificuldades relatadas por 165 pacientes com condição patológica, escolhidos aleatoriamente, e elencam os empecilhos como a acessibilidade geográfica, a acomodação e a capacidade aquisitiva do usuário, fazendo assim uma pesquisa quase inédita devido à incansável busca dos pesquisadores pela averiguação desses dados em níveis nacionais, estaduais e regionais, aglomerando estudos lacunares nas plataformas bibliográficas A consultadas. pesquisa é, primordialmente, motivada pelo interesse de examinar as ressonâncias proporcionadas pela aplicabilidade da musicoterapia em um sujeito com a condição neurológica degenerativa de Alzheimer, caracterizada por ser uma forma de apresentação da demência que afeta, além da memória, o pensamento e o comportamento, a qual, de acordo com o Ministério da Saúde, acomete cerca de 11,5% da crescente população idosa no Brasil. A inquietação para o desenvolvimento desse estudo é proveniente principalmente do ímpeto em tornar visível na comunidade local a possibilidade da aplicação de um recurso inerente ao cotidiano humano para tratamento de uma questão que está diretamente relacionada ao funcionamento de estruturas neurais relacionadas à cognição humana. Visto que é uma significativa escassez de estudos nacionais que tratam especificamente das ressonâncias que a música suscita na complexa e desenvolvida mente do homem, e de como ela pode ser utilizada de forma a garantir a promoção da saúde. Portanto, a questão que foi estabelecida pela equipe se pauta na necessidade de descobrir de quais maneiras a aplicação da linguagem artístico-musical no que tange ao procedimento terapêutico de pacientes com a condição patológica de Alzheimer é, de fato, eficaz. Por conseguinte, para que a proposta siga em execução e com coerência, faz-se imprescindível que os integrantes do Lintec, grupo de pesquisa em linguagens e tecnologias da Escola César Anísio Teixeira, de Vitória da Conquista, se mantenham empenhados, demonstrando dedicação com o objetivo de experimentar e comprovar a eficácia de processos que envolvem a aplicação da linguagem artístico-musical para fins terapêuticos de pacientes com a condição patológica de Alzheimer. Outro sim, a pesquisa tem como objetivos específicos analisar as propriedades inerentes aos recursos musicais que possibilitam sua utilização nos procedimentos terapêuticos das consequências geradas por intermédio das complicações de Alzheimer no indivíduo e mapear e categorizar as ressonâncias proporcionadas pelo emprego da música no tratamento de indivíduos que possuam a enfermidade,
bem como a estrutura na qual desenvolve-se tal processo. A pesquisa será de caráter qualitativo, visto que haverá observações e análises comportamentais a partir da aplicação direta da linguagem artístico-musical com pessoas com patologia de Alzheimer. Os resultados da pesquisa serão registrados e analisados com a produção de planilhas e relatórios. Em função disso, a pesquisa de metodologia qualitativa é a melhor escolha, pois, segundo Minayo, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Ademais, a escolha da pesquisação como um dos nossos caminhos metodológicos que veio a ser traçado se deu pela afeição de nós pesquisadores com os sujeitos da pesquisa e o ambiente em que será aplicado a linguagem artístico-musical. Dessa forma, faz-se essencial, quando considerado o objetivo de perceber intimamente a relação estabelecida pela aplicação da linguagem artístico-musical e as ressonâncias suscitadas no sujeito, já que, de acordo com Tiolen, a pesquisa-ação é uma pesquisa social de base empírica, concebida e realizada e estreita associação com a ação ou resolução de um problema coletivo, e na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de forma participativa ou cooperativa, que é o nosso caso. A preferência pelo cunho etnográfico, por sua vez, se caracteriza a partir da existência da necessidade de observar os efeitos da pesquisa-ação sobre os sujeitos incluídos na pesquisa, pois, em ultimatos, a etnografia é um processo guiado preponderantemente pelo senso questionador do etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos não segue padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim o senso que o etnógrafo desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa. A escolha da pesquisa de cunho exploratório se dá a partir da precisão da agressão de fontes secundárias, fontes estas que partem dos levantamentos bibliográficos, documentais e estatísticos. E essa escolha se mostra ser visto que, segundo Malhotra, a pesquisa exploratória é utilizada nos casos nos quais é necessário definir o problema com maior precisão, identificar custos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. As informações necessárias são definidas apenas ao acaso neste estágio, e o processo de pesquisa adotado é flexível e não estruturado. Assim, faz-se imprescindível que os procedimentos metodológicos sejam aplicados em conjunto, de forma a assegurar o desenvolvimento eficaz e produtivo na pesquisa. O nosso universo da pesquisa consiste nos residentes e colaboradores do Abrigo Nosso Lar, instituição filantrópica localizada no município de Vitória da Conquista, fundada em 1951 pela União Espírita de Vitória da Conquista e registrada em 1954, onde moram 44 idosos e trabalham 43 funcionários, dentre os quais estão médicos, cuidadores, coordenadores, enfermeiros, psicólogos e voluntários. Já os sujeitos eleitos para o desenvolvimento da pesquisa se figuram em 45 sujeitos, sendo 6 idosos moradores do locus da pesquisa que possuem a condição patológica do Alzheimer, 16 médicos, 4 psicólogos, 2 coordenadores e 23 cuidadores que trabalham no Abrigo Nosso Lar de forma voluntária. O cenário mundial apresenta métodos musicoterapêuticos com particularidades que ampliam o campo de atuação do musicoterapeuta em função do contexto e da patologia que será atendida. Assim, segundo Brucha, o método pode ser definido como um tipo particular de experiência musical em que o cliente se engaja com propósitos musicoterapêuticos. Com o intuito de registrar e boquejar os resultados pós-aplicações, são necessários o recolhimento dos dados diretos. Para isso, foi eleita pelo grupo a musicoterapia receptiva, baseada no caminho musicoterapêutico de Brucha, que é o mais utilizado como parâmetro desse processo na conjuntura brasileira. Consoante a ele, define-se os 4 tipos de experiências musicais, como a improvisação, a execução ou recriação, a composição e a audição. Portanto, a aplicação da linguagem artístico-musical ocorrerá na técnica auditiva, de forma ativa dos pesquisadores e passiva dos sujeitos,
com repertório centrado a músicas que os sujeitos da pesquisa já tenham familiaridade, concedido pelo locus da pesquisa, o qual sofrerá acréscimo e alteração de faixas pelos pesquisadores, os quais, a partir da pesquisação, realizarão a aplicação. Ademais, para a coleta e geração de dados, serão realizadas gravações audiovisuais com o objetivo de analisar a postura e as reações por parte do idoso em relação aos estímulos físicos e psicológicos suscitados pela aplicação dos procedimentos terapêuticos envolvendo a música, já que, de acordo com Eric, as questões são respondidas por meio da observação e participação de longa duração dos pesquisadores e, a maioria deles, por parte de gravação, seja em áudio, seja em vídeo. Assim, faz-se indispensável a aplicação dessa técnica no que tange ao desenvolvimento de pesquisas de cunho etnográfico. Outros fim, serão também desenvolvidos questionários discursivos e entrevistas com os profissionais responsáveis pela assistência aos idosos para identificar as diferenças evidenciadas no cotidiano dos indivíduos, já que, consoante Cervo e Bervian, o questionário é a forma mais utilizada com o objetivo de fazer o cotejamento de dados, pois ele possibilita descobrir com exatidão o que se deseja. As informações geradas e coletadas passarão pelo processo de triangulação de dados, pois, no que tange ao contexto de análise, segundo Marcondes e Pisola, o emprego dessa técnica conjectura perspectivas distintas que se articulam dialeticamente, proporcionando a existência de uma percepção mais abrangente a respeito do objeto de estudo e da unidade entre os aspectos teóricos e empíricos. Por se tratar de um projeto de pesquisa e estar em fase de apreciação ética, espera-se encontrar resultados que ratifiquem as ressonâncias positivas da aplicação da linguagem artístico-musical como alternativa terapêutica ao tratamento medicamentoso no que tange aos indivíduos com a condição patológica de Alzheimer, observadas na análise bibliográfica, a fim de comprovar a eficácia de sua utilização no que concerne isso. Ademais, almeja-se que, a partir disso, essa medida de tratamento não convencional e pouco abordada em estudos científicos nacionais, fator que, segundo Barcelos e Santos, torna árduo o crescimento da musicoterapia na conjuntura do país, possa se tornar visível na sociedade brasileira, tendo em vista o crescente número de indivíduos diagnosticados com a enfermidade. Dessa forma, espera-se ainda que o objetivo do estudo de colaborar com a comunidade possa ser alcançado, e assim, o modo e qualidade de vida dessas pessoas, a partir da inclusão dessa medida em seus cotidianos, será melhorado de forma significativa. Tanto, os resultados preliminares pautam-se na facilidade que foi observada durante o processo de comunicação com os responsáveis do locus da pesquisa, fator que não somente revela a fundamentalidade de uma ação interventiva nessa conjuntura, mas também a expressiva urgência com a qual ela se encontra atrelada. Após a experimentação e aplicação da linguagem artístico-musical nos 6 indivíduos diagnosticados com Alzheimer residentes do abrigo Nosso Lar, espera-se comprovar ressonâncias positivas e favoráveis suscitadas por esse processo, já que se pressupõe que a música se trata de um recurso empregado muitas vezes de forma banal no cotidiano de grande parte da sociedade, em processos que, consoante Durley Smith e Patty, promovem benefícios à autoexpressão individual e coletiva, à comunicação e ao bem-estar físico, mental e espiritual, e dessa maneira não originará rupturas na rotina prejudiciais à qualidade de vida. Por fim, a partir da difusão desse novo ponto de vista em relação a ela, seu emprego poderá ser aplicado pela comunidade de forma mais direcionada, proporcionando à parcela social diagnosticada com Alzheimer não somente um momento de lazer, mas também uma melhoria significativa no seu cotidiano, afetando positivamente a qualidade de vida desses idosos. Essa foi a apresentação do nosso estudo. Obrigada.